agradar eu vou, só pra te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, paz em Cristo Jesus. Bom dia, Bruninha. Ontem eu estava em oração e estava conversando com Deus, e daí Deus me deu duas palavras, né? Duas ministrações que hoje eu vou ministrar uma, né? E amanhã outra ministração, a palavra que Deus trouxe ao meu coração para as nossas vidas. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar melhor. Ok. Para as nossas vidas. Gostaria, por gentileza, que você abrisse a tua Bíblia aí no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Capítulo 32 e o versículo 51, que vai dizer assim: assim será, porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. E porque você não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas, portanto, você verá a terra e somente a distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. E o Senhor estava falando e trazendo uma palavra ao meu coração, né, para até algumas pessoas que a gente até escuta muito, né, algumas pessoas no meio até pentecostal, a gente costuma, né, ouvir pessoas que querem viver uma vida, né, em desobediência, e vai se garantir em dizer: crente que tem promessa não morre sem antes a promessa se cumprir. Eu escutava muito isso, né? Em uma determinada igreja aqui, eu ia e ouvia algumas pessoas sempre dizer isso, né? Para crentes fiéis, né? Ele não morre antes que a promessa se cumpre na sua vida. E quando ontem eu estava orando e estava meditando na palavra, o Senhor trouxe, como eu falei no início, duas palavras ao meu coração. Pai, Jana, trouxe duas palavras ao meu coração e eu queria compartilhar com você nesta manhã. E o Senhor falou muito forte, e se eu puder dar um tema a essa mensagem, né, o que o Senhor trouxe ao meu coração foi: não deixe que as circunstâncias ou as pessoas mude a promessa que Deus tem para a tua vida. Impeça de que você obtenha a promessa que Deus fez para você. E talvez você possa dizer assim: não, pastora, mas até a senhora já pregou. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. O que ele falou vai se cumprir. Quando a gente chega aqui nesse texto de Êxodo, de Deuteronômio capítulo 32 e o versículo 52, nós vamos ver o Senhor falando. Moisés vai morrer e o Senhor vai falar com Moisés. E o Senhor vai dizer a Moisés: Moisés, olha, sobe lá para as campinas. Sobe lá para as campinas. E você verá a terra somente à distância, mas você não vai entrar nela, como eu havia prometido para você. Mas porque você, né, não fez o que eu tinha ordenado, né, você só vai olhar e você não vai pisar, você não vai entrar, né, na terra prometida. Quando você vai, para poder você entender o porquê Deus, se é que pode, né, usar esse termo, né, mas para a gente poder entender, né, permitiu que, ou deixou que, querida, Moisés perdesse o que Deus tinha prometido diante das circunstâncias. Abre aí
Números capítulo 20. Número capítulo 20. E nós vamos ler. Porque o Senhor nessa manhã estava falando e ontem falou comigo, pediu para eu ministrar para você. Não deixe que as situações, não deixe que as pessoas te influenciem a desobedecer, para que você não perca o que Deus prometeu para você. Moisés, quando está nas águas de Meribá, Números 20, versículo 1, nós vamos ouvir. Vamos começar. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zin, né? E ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque você nos trouxe à Assembleia do Senhor, a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui. Porque você nos tiraram do Egito e nos trouxe para este lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figo, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhe apareceu. Preste bem atenção, tá certo? O Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta, fale a rocha, e ela verterá água. Você tirará a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberão. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, né? E para você entender esse texto, você vai precisar ir para um outro texto em que o Senhor chama alguns homens e pede para que eles peguem uma vara, e a vara que florescer, esse será o chamado para o sacerdócio, né? Separado para o Senhor. E aí, quando amanhece, acontece que a vara de Arão, né? Ela produz. E aí a gente pode até, né? Em um outro tempo, a gente ministrar sobre essa palavra, porque Deus nos chamou para nós produzirmos frutos, tá certo? E aí, o que acontece? Eles estavam na tenda do Senhor. Moisés e Arão estavam orando. Aí escute, né? Escute, rebeldes, será que teremos que tirar água? Então Moisés pegou a vara, versículo 9. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, que era essa vara de Arão, né? E que representava a presença do Senhor, né? E ele diz assim: como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a Assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escute, povo rebelde, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar de beber? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles.
Querida, a gente vai ver aqui que o Senhor dá uma ordenança para Moisés. Moisés entra na presença do Senhor. A vara representava, né, a presença do Senhor. E o Senhor dá uma ordem para Moisés e diz assim: fala a rocha. Deus em nenhum momento mandou que ele batesse na rocha. Isso aí é um outro texto, tá certo? Que Deus manda ele com a vara de Moisés bater na rocha. A gente vai ver isso lá no livro de Números, né? E aí é diferente. Aqui o Senhor dá uma ordem em Meribá, né? Em Mispa, em Meribá. O Senhor diz para ele falar em Meribá. O Senhor manda ele falar para a rocha. E aí, o que antecede a isso? Não, querido, que eu quero que você entenda, né? Talvez eu me confundi agora, né? Assim, que eu me despecei, desculpa, perdão. Esse texto vai mostrar, querido, que nós precisamos vigiar para que nem as circunstâncias, nem pessoas nos levem a desobedecer ao Senhor e perdermos o que Deus prometeu para mim e para você. Para esses crentes, querido, que diz que crente que tem promessa não morre antes que a promessa cumpra. Que você pode viver de todo jeito, fazer de todo jeito, porque sobre a sua vida tem uma promessa. Eu quero te dizer que nesta manhã Deus traz uma palavra realmente de esclarecimento e uma palavra de atenção para você. Não deixe que a situação ou as pessoas façam com que você deixe de ouvir a voz do Senhor e faça exatamente, né? Porque a Bíblia diz aqui que o povo se queixou contra Moisés e Arão. Eles, em outras versões, diz que eles ficaram discutindo com Moisés, ao ponto que Moisés era tão calmo, tranquilo, mas ao ponto, querido, que levou a Moisés a desobedecer, a se encher de ira e deixar de fazer o que Deus tinha mandado ele fazer, de falar a rocha, e ele feriu. Muita calma nessa hora, tá certo? Para que você não agora pegue e vá agora se apropriar da síndrome de Adão, da síndrome de Caim, não é? Ah, Senhor, eu fiz isso, eu pequei por causa de fulano, eu desobedeci por causa de fulano. Não, querida, porque olhe, cada um vai dar conta de si a Deus. O foco dessa mensagem é você não deixar que a situação ou as pessoas influenciem de você sair do foco que é Jesus, daquilo que Deus ordenou para a tua vida, né, para fazer aquilo que não foi o Senhor que falou, não é assim? Então, o que nós vamos entender? Tranquilo, Andréa, na paz. Eu sei que sempre tem esse problema na tua internet, né? Assim, Bruninha sempre grava, coloca lá no canal ou coloca no nosso grupo. Aí você consegue escutar, tá certo? Mas é muito bem-vinda a sua participação, mas pode ficar tranquila, tá certo? E aí o que acontece, querido? Moisés, homem de Deus, servo do Senhor. A Bíblia vai dizer no livro de Deuteronômio, quando Moisés vai morrer, quando Moisés morre, a Bíblia vai dizer que não houve antes e nem depois haveria um homem como Moisés, que eu falava com o Senhor como quem fala a um amigo face a face. Será, querido, que ele não tinha um exemplo? Será, querido, que ele não era um homem cheio da presença de Deus? Mas qualquer pessoa, qualquer homem, mesmo cheio da presença de Deus, se não vigiar, nós perdemos o que Deus tem preparado para mim e para você. Sabe, querido, e nessa manhã Deus traz uma palavra de alerta, de atenção para você. Sabe que Moisés, em meio àquela situação, em meio àquele povo pressionando ele,
sabe? E a terceira coisa que eu aprendo com esse texto é que em momento nenhum, quando Deus fala sobre a morte, porque o Senhor permitiria que os seus inspirados escrevessem, deixasse registrado que em nenhum momento, querida, Moisés se apropriou da síndrome de Adão. A mulher que tu me deste fez com que eu comesse do fruto proibido. Ou como Caim, que matou Abel, e quando o Senhor fala com ele, ele dá um de desentendido, que não entendeu, né, a história, que não guardou o mandamento. Talvez você esteja aí dando uma de desentendido, não é? E muitas vezes está dizendo para Deus: Senhor, eu te desobedeci, Senhor, eu estou pecando porque fulano está me induzindo a isso. Eu ontem estava conversando com a pastora Cris e a gente estava falando e eu estava dizendo, ela não concordo, né, com esse ponto de vista que ela estava falando. Porque quando a Bíblia estava relatando e a gente estava falando sobre isso, eu disse, olha, Cris, quando amanhã tu vai entender, né, assim, o porquê eu estou dizendo isso. Porque muitas vezes, querido, nós vamos querer, né, claro que a situação vai se levantar, né, vai ser propício, né, porque o diabo, o nosso adversário, ele fica ao derredor, como um leão que ruge, querendo nos estragar. Por isso que o Senhor vai dizer, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Lá em Tiago vai dizer. Querido, Deus vai sempre estar trazendo uma palavra para mim e para você, de atenção, de vigilância, porque as adversidades vão vir. Deus falava com Moisés, Deus mostrava para Moisés, né? Se você observar esse texto, né, assim, você vai ver, querido, que a presença do Senhor era constante na vida de Moisés. Tipo, era um relacionamento que ele tinha uma sensibilidade no Espírito. Deus falava com ele. Mas diante do povo que o Senhor convoca, se você observar, ele vai fazendo tudo o que Deus está mandando. Eles convidam a Assembleia, né, não é a Assembleia de Deus, é a Assembleia, o povo, né, a se reunir diante da rocha. E ele convida, e ele diz para que esse povo rebelde, vocês querem água? Vocês acham que pode sair água dessa rocha? Né? Assim, pode, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. Só que Deus mandou Moisés falar para a rocha. Moisés envolvido, né, pela ira, pela queixa daqueles homens. E eu estou dizendo para você, querido, né, porque Deus falou muito forte no meu coração. Talvez você tenha uma promessa de Deus, né? Aliás, você tem várias promessas, porque todo crente tem promessa de Deus, né? E talvez, querida, as circunstâncias ou as pessoas vão te levar a ferir a rocha. A ferir algo que Deus falou para você, algo que Deus disse para você, e por causa das circunstâncias, por causa das pessoas, você pode sim perder o que Deus prometeu para você. Porque se Deus te deu a ordem de falar para a rocha, que representava a presença de Deus, a vara que representava a presença de Deus, e Deus dá as coordenadas. Talvez, querida, você vai fazer como Moisés, né? Vai chamar o povo, convocar o povo, mostrar, né, a rocha e perguntar a eles, podem sair da rocha? Mas se você não vigiar, né, Moisés, no ato de falar, né, por causa da queixa, por causa da murmuração. Eu lembro, querida, que certa ocasião, Deus já falou há muitos anos atrás, muitos anos, tipo mais ou menos acho que uns 10 anos atrás, enquanto eu dirigia um grupo, né, liderava um grupo, e eu ia ministrar a palavra, e uma pessoa também que era crente estava no meio de nós. E aquela pessoa, querida, eu estava em consagração, né? Eu tinha recebido a palavra de Deus para ministrar. E eu lembro que uma pessoa,
né, que não vigiou, não é que ela deixou de ser crente, mas não vigiou. Querida, do começo até a gente ir, aquela pessoa, né, querendo fazer a vontade dela, né, e já estava tudo preparado, e aí começou a dar para trás e ficou com aquela ladainha no meu pé do ouvido. E eu lembro que eu até disse assim para a pessoa, disse, rapaz, nem que eu te reboque, veja que eu não sou nem de fazer isso, se nem que eu te reboque as tapas, mas você vai, porque você tirou o lugar de outras pessoas que estavam com desejo de ir, era no carro, desejo de ir, e agora você vai, querendo ou não. Querida, meu coração se encheu de tanta ira, que quando eu cheguei na casa da irmã para dirigir essa campanha, o Senhor falou ao meu coração essa palavra. E aí eu lembro que Nadja, né, ela falou assim, e ela viu, porque as pessoas percebem, eu sou muito transparente, né, assim, e quando ela olhou para mim, ela disse, eu estava em casa, e ela dirigia o culto, né, a parte do louvor, e eu sempre ficava com a parte da ministração, e aí ela disse assim, eu estava em casa, e o Senhor falou assim, provocaram a ira da minha serva, e ela não se encontra no momento, né, no direito de ministrar a minha palavra. O Senhor tinha me dado já a palavra. E eu cheguei ali, quando a gente estava naquele carro, e quando o Senhor falou essa palavra no meu coração, e eu disse, Senhor, me perdoa, mas vê, Senhor, tudo que eu estou fazendo, não é porque a gente tem, automaticamente a gente tem logo a tendência a se justificar, e eu comecei até a dizer, mas Senhor, foi fulano, e aí o Senhor disse, está com a síndrome de Adão, Adriana? Botando a culpa nos outros? Hein? Né? Mas daí eu me lembrei, e o Senhor começou a ministrar isso no carro, viu? E o Senhor ministrando no meu coração essa palavra. E quando a gente vai ver, querido, que o Senhor fala para Moisés em Deuteronômio, ele vai dizer assim, portanto, você verá a terra somente à distância. Você vai observar que encerra e inicia outro capítulo, né? Mas em nenhum momento Moisés vai dizer, poxa, Senhor, vê aí, tudo que eu fiz, eu só errei essa vez. Mas assim, em tudo eu procurei fazer a tua vontade. Senhor, dá um jeito aí. Ele não questiona a Deus, sabe? Mas Moisés entende que se Deus estava punindo, né? Se isso é uma punição, se Deus estava punindo a ele, foi porque lá ele desobedeceu. Deus mandou ele falar a rocha e ele feriu a rocha. Talvez, querido, Deus nessa manhã está chamando você, como eu disse, se eu posso dar um título a essa mensagem, o Senhor está dizendo, não deixe que as pessoas e nem as circunstâncias impeçam de você se apropriar das promessas que Deus fez para você, de você perder aquilo que o Senhor falou para você, porque por respaldo bíblico, você vai ver que se você não andar, se você não fizer exatamente como o Senhor quer, mesmo sendo homem e mulher de Deus, servo do Senhor, você vai até para a glória, mas você não vai desfrutar daquilo que o Senhor prometeu. E eu lembro que, porque eu não vi se ela entrou, mas Cleidinha lembra de uma certa irmã que Cleidinha falou até comigo assim, né, eu não entendi, e eu fiquei questionando, porque essa irmã tinha tanta promessa, e ela foi no cabo, né, e no ônibus que ela pegou, quando ela ia passar na catraca, ela teve um ataque fulminante e ela morreu. E todo mundo que estava ali até questionou e disse, gente, então os profetas mentiram, né? Porque ela tinha uma promessa disso, e ainda começaram a dizer as promessas que ela tinha. Querido, ela não foi impedida de entrar na Canaã, de ir para os céus, né? Não perdeu a sua salvação, mas deixou de receber aquilo que tinha, porque... não sei o que ela fez, né? Mas eu quero te dizer, querido, que é tempo de nós estarmos
vigiando. Por isso que eu estava falando para a pastora Cris, que eu estava dizendo, pastora Cris, é algo que Deus tratou há muitos anos comigo. E eu tenho vigiado muito, porque muitas vezes, querido, você vai estar numa unção, você vai estar crendo, você vai estar, e algumas pessoas que estão no nosso meio, vai querer induzir a você, querido, a sair do foco, não é? Como algumas pessoas, principalmente, né, quando a gente está na campanha, né, e algumas pessoas quer, né, algumas, né, às vezes quer, né, assim, aí manda para o meu privado, começa com a ladainha e nananã, né, porque Deus dá uma instrução e aí fica chateado e dizendo, eu nem ouvi a senhora falar o meu nome. Querido, muitas vezes querendo levar a desobedecer as ordens, as instruções que o Senhor fez. Portanto, querido, pode observar, eu não cedo, né, para os caprichos de alguém, não é? E eu consigo ver os milagres de Deus. Eu consigo ver o que Deus havia prometido, o que Deus falava que cada título de campanha que o Senhor fez, que as pessoas iam desfrutar. Querido, eu posso ver, né, e todo mundo sabe, quem participa, que muitas vezes até o título da campanha já é a resposta para muitas vidas. As pessoas, ao iniciar a campanha, já recebem o milagre de Deus. Sabe, querido? Então, eu nesta manhã quero te dizer que vigia, não deixa que as circunstâncias ou as pessoas impeçam de você desfrutar do que Deus prometeu para você. Se você tem esse pensamento, querido, como algumas pessoas, que você pode viver de todo jeito, fazer de todo jeito, porque sobre a sua vida tem uma promessa. Deus usou a pastora, Deus usou um vaso, né? Deus falou com você mesmo pela a palavra. E você pode viver de todo jeito, achando que você vai desfrutar do que Deus tem prometido para você. O Senhor está dizendo que essa ministração não é dizendo que você está perdendo a salvação, que você vai deixar de ir para o céu, mas você vai deixar de desfrutar algumas promessas que Deus tem para a sua vida, se você, no lugar de falar a rocha, você ferir a rocha. Querido, não adianta, com Deus não tem arrumadinho. Você observa que o servo do Deus Altíssimo, Moisés, ele em nenhum momento retrucou com Deus, dizendo, Senhor, vê tudo que eu fiz. Vê tudo que eu fiz para o Senhor. Senhor, foi esse povo que ficou, a ladainha no meu. Ele não coloca a culpa nos outros não, querido. Porque cada um vai dar conta de si a Deus. Querido, não adianta você que está aí me ouvindo, dizendo assim, não, pastora, mas é as circunstâncias. Sabe, eu lembro de uma pessoa, né, que eu não vou citar o nome, mas eu lembro de uma pessoa que o Senhor, porque Deus tem um trabalhar diferente na minha vida. E profetizar, quando tudo está certo, é tão fácil. Mas em meio ao caos, em meio à impossibilidade, você dizer o que Deus está dizendo, querido, muitas vezes pode se preparar, porque vem tanta palavra contra a sua vida. E eu lembro que uma certa irmã, né, assim, e algumas pessoas que vão ouvir, vai saber, mas eu não vou citar o nome. Mas eu lembro que uma certa irmã estava passando por uma situação muito, mas muito difícil mesmo, né, financeiramente, emocionalmente. E eu lembro que eu dirigi o ciclo de oração da minha igreja lá da Presbiteriana, em Jardim Paulista. E aquela irmã entra, e quando ela está entrando, o Senhor fala para mim, não, me perdão, foi no domingo, eu era superintendente da escola dominical, né, e quando eu termino, né, da escola dominical, ela está entrando, vindo ao meu encontro para falar comigo, me abraçar, e o Senhor me toma no meio ali da igreja, para ela só, né, assim, e o Senhor diz para ela, diz, fulana, né, assim diz o Senhor para ti, Deus vai te dar um fogão desse jeito, um fogão de 6 bocas, como você tem pedido ao Senhor.
Eu me lembro que aquela irmã, na hora, e era muito amiga, reconhecia Deus na minha vida, a unção que estava sobre a minha vida, mas eu lembro, ela tinha um jeito de rir muito alto assim, de gargalhada, era o riso dela como era normal assim, e eu lembro que naquele momento ela deu uma gargalhada que todo mundo olhou, e ela disse: nessa situação, onde eu vou ter dinheiro para comprar? Eu não estou com dinheiro nem para comprar algumas coisas, quem dirá isso? O fogão dela, querida, era de 4 bocas e a ferrugem tinha corroído, né? E a chama saía até pelos buracos, estava muito perigoso. Mas, querida, eu não vou dizer algo que Deus não está mandando. Uma coisa, querida, eu dizer: olha, fulana, eu quero te dar isso, eu posso até voltar atrás, eu posso até não cumprir. Mas o Deus que fala, querido, que é dono do ouro e da prata, que faz o impossível, Ele cumpre o que Ele fala. E profetizar em meio a tudo fácil, mas em meio à escassez, você dizer, querido, você precisa ter muita convicção do que Deus está falando para você. E por isso, nessa manhã, eu quero te dizer que eu tenho convicção do que Deus está falando nesta manhã para a sua vida. Não perca as promessas de Deus por causa de pessoas ou por situações, porque se Deus falou para você, não fira a palavra de Deus. Porque muitas vezes essa vara a gente também pode entender que ele, quando bateu 2 vezes com ira, né? Muitas vezes nós estamos ferindo sim, batendo em Deus quando nós deixamos ser influenciados por pessoas ou por situações que Deus está dizendo assim, um exemplo: hoje eu vou derramar uma provisão tal, e você diz: como? Tá vendo não essa situação? Isso aí, ó, não é Deus falando não comigo. Deus não está usando ela não. Isso aí está usando de um emocionalismo, né? Porque existem pessoas que é assim. E aí, querido, você está ferindo a rocha. Muitas vezes, querido, Deus está falando algo para você, mas porque você está vendo a situação toda contrária, você está desobedecendo, e por causa da desobediência, você tem perdido o que Deus está te trazendo uma palavra de alerta para você não perder o que Deus te prometeu. Não pense você que Deus vai dizer assim: eita, a Adriana foi envergonhada, a pastora Adriana, porque não se cumpriu. Por isso que eu sou muito tranquilo em questão de as pessoas agradecer, as pessoas honrar, porque eu tenho consciência que quem faz o milagre é Deus. Eu sou somente um instrumento que Deus vai usar para falar o que Ele quer, como Ele pode usar qualquer outra pessoa. Mas, querido, quem vai realizar o milagre, quem vai fazer é o Senhor. Por isso que muitas vezes a pastora Cris diz assim que tem aprendido comigo e almeja, porque eu falo com uma convicção, com uma certeza, sem meio achar assim ou ficar com medo. E ela disse: eu quero essa unção sobre a minha vida, sabe, de não duvidar quando é Deus que está falando. Porque, querido, olha, quando a gente tem convicção que o Senhor está falando, quando a gente tem convicção, querido, que não é nós que iremos fazer, mas o Senhor que vai fazer, a gente vai dizer, a gente vai fazer exatamente como o Senhor falou. Portanto, nessa manhã, a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto, que você pode sim perder a promessa de Deus. Eu não estou falando salvação, estou falando promessa de Deus na tua vida, por você deixar ser influenciado pela situação ou por pessoas. A segunda coisa que nós aprendemos aqui com esse texto é que Moisés em nenhum momento vai questionar a Deus, atribuir a desobediência dele ao povo, sabe? Ele vai aceitar porque ele reconhece que ele não fez o que Deus tinha dado. A terceira coisa que nós aprendemos aqui, sim, com esse texto, querido, é que precisamos vigiar para não perder a promessa que Deus tem feito para a minha vida e para a tua vida. Sabe, querido, muitas vezes a gente acha que a gente é imbatível.
que a gente não vai acontecer. Quando a gente olha esse texto, a gente nunca imagina que o Senhor ia fazer isso na vida de Moisés. Dizer assim, Moisés, e eu acho que é o Deus que traz o consolo. Não é que Deus trouxe o consolo também para Moisés. Porque quando você lê esse texto, você vai observar que o Senhor diz assim, vai para as campinas, lá você vai morrer, mas olha para a terra, contempla a terra, você vai olhar à distância, mas você não vai pisar. Querido, Deus ainda permitiu que ele visse se cumprir a promessa, ou seja, estava ali o que Deus tinha prometido para ele, estava ali diante dos olhos dele o que Deus havia falado, uma terra que mana leite e mel com fartura, que havia provisão do Senhor, que havia, sabe, a produção de milagre de Deus ali. Deus deixa ele ver, Deus deixa ele ver, porém, por causa das pessoas que as circunstâncias levou a ele não vigiar e ferir a rocha, ferir a presença do Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor disse, porque tu não, diante da congregação, não, deixa eu só dizer exatamente o mesmo texto, né? Não respeitou, né, a santidade de Deus diante da congregação. Você vai olhar, mas você não vai se apropriar, sabe? E eu acredito que nesta manhã, sabe, Deus está te dando a oportunidade de você mudar o teu pensamento, vigiar em todo momento. Sempre que tem campanha, pense como eu me lembro desse texto. Porque muitas vezes pessoas, crentes carnais, muitas vezes vão dar brecha, né? Assim, tipo, sabe que uma das características minha é exatamente procurar obedecer a Deus, fazer exatamente como Deus quer, pontualidade, e aí fica numa ladainha, querendo me tirar da graça. E todas as campanhas, querido, pode saber, as campanhas agora futuras, pode saber, a pastora deve estar lembrando desse texto, porque todas as campanhas, querida, eu fico me lembrando desse texto e fico vigiando, porque eu digo, Deus, eu não quero perder a promessa, aquilo que o Senhor tem prometido, por causa de pessoas, por causa de circunstâncias, eu não quero. Me ajuda a estar vigiando. Por isso, nessa manhã, a palavra de Deus é para você, dizendo, querida, você pode sim perder o que Deus prometeu, e nem adianta você usar o texto de Números 19, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura ele falaria e não cumpriria. Querido, olha, ele vai cumprir. E o que ele falou, quando eu e você permanecer fiel a ele. Não deixe que ninguém e nem as situações roubem a promessa de Deus sobre a tua vida. Isso é uma palavra de alerta, porque Deus te ama e porque Ele nos ama. Ele está dizendo, fica atenta, filha. Não deixa que as situações e nem as pessoas te tirem de você se apropriar de tudo que eu prometi por você. Muitos crentes, querido, vão herdar sim o céu, mas muitas promessas, claro que eu não estou falando que as pessoas que morreram, né, sem ver uma promessa a cumprir, essas pessoas desobedeceram a Deus. Em nome de Jesus, não vá distorcer não, viu? Está repreendido toda e qualquer distorção da palavra que eu estou dizendo. Essa palavra de uma exortação para as nossas vidas, porque Moisés, servo do Deus Altíssimo, foi impedido de pisar. Ele só viu, mas ele não pisou na terra, porque Deus mandou ele falar a rocha e ele feriu a rocha. Sabe o que Deus está dizendo? Talvez, querido, situações, tempo está fazendo com que, querendo induzir você, querido, a ferir a rocha, ferir a Deus, dizendo assim, não tem mais tempo. Como isso vai acontecer? Isso é uma maneira de você estar ferindo a rocha. Quando o que Deus falou para você é simplesmente, por acaso eu falaria e não cumpriria? Deus falou
Ele vai fazer, querido. Agora fica na posição de, independente de pessoas ou situações, você não ferir a presença de Deus. A rocha, que representava a presença de Deus, impediu que Deus jorrasse. Deus é um Deus tão misericordioso que ele viu que Moisés feriu. Ele podia fazer: Moisés, por causa disso, eu vou não deixar sair a água que eu mandei você falar e você feriu. Não é? Mas a Bíblia vai dizer que beberam o povo e os seus rebanhos. A água saiu, mas no particular com Moisés. Porque Deus tem um particular comigo e com você. Deus chama no particular. E vem cá, Adriana. Vem cá, pastora Cris. Vem cá, Bruna. Vem cá, Ivanilza. Vem cá, Alda. Vem cá. Não sei mais quem está aí, que eu não estou conseguindo ver o nome. Um particular que Deus chama e diz assim: olha, você vai até olhar de longe, mas você não vai entrar. Por quê? Porque você feriu a rocha. Eu mandei você falar, eu não mandei você ferir. Mas louvado seja o nome do Senhor, que, querido, tem nos dado a oportunidade de nos alertar, de nos manter em alerta, sabe? Em estar em vigilância, para que eu e você, e a gente vai ver, querido, que, sabe, lá em Apocalipse vai dizer assim: olha, guarda o que tens, para que não seja roubado a coroa. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Querido, ele diz assim: guarda o que tens, para que não seja tirado, para que não seja roubado. Sabe, querido, tem pessoas, por isso que tem pessoas que ficam muito chateadas, que a pastora insiste, né? E a pastora é muito radical. Cuidado com as tuas amizades, cuidado com quem você conversa, porque às vezes, querido, vão ter até aparência de crente, vai até dizer que tem um templo, habita no templo, e vai levar você a ferir a rocha, quando Deus só mandou você falar. Muitas vezes a gente vai igual piolho na cabeça dos outros, voa pela cabeça dos outros. Moisés, querido, nesse momento, o homem de Deus, que Deus chamou para dirigir o povo, que ele viu todos aqueles milagres, ele obedecia ao Senhor, mas o povo estava naquela ladainha, se queixando contra ele e contra Arão. E ele deixou, né, que aquilo influenciasse. Por isso, querido, quando eu vejo pessoas, sabe, que chega com mais, que eu vejo que não tem vida no altar, pode ficar com raiva de mim, que eu não estou nem aí. Não me associo, não faço aliança, não quero muita conversa, sabe? É a paz, é isso e aquilo, mas não quero entrar em aliança, querido, porque muitas vezes, se eu e você não vigiar, nós vamos perder o que Deus prometeu para mim e para você. Portanto, essa é uma palavra de alerta neste dia para a tua vida. Que Deus abençoe, que o Senhor nos conceda um dia de excelência e que nós possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Querido Deus e Pai, muito obrigado por tua palavra, ó Deus, nesta manhã, trazida ao nosso coração e, ó Deus, transmitida para muitas vidas que estão do outro lado, que vão escutar, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, esteja trazendo, né, o arrependimento. Se porventura algumas pessoas, ó Deus, feriu a rocha e muitas vezes não se encontra no verdadeiro arrependimento, pode até ter remorso, mas não tem um arrependimento, Senhor, de que ouviu o que o Senhor falou e mesmo assim feriu a rocha e quer atribuir aos outros o seu pecado. Eu fiz isso, Senhor, por causa de fulano. Eu fiz isso, Senhor, por causa de ciclano. Pai, que nós venhamos a ter um entendimento de guardar a nossa mente, o nosso coração, ó Deus, para não pecar contra o Senhor, não ferir a tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, nos guarda de todo o mal, nos livra, Senhor, de más companhias, nos livra de situações, ó Deus, que possa nos levar a ferir a rocha, mas que o Senhor nos ajude a estar sensível à tua voz e fazer exatamente como o Senhor
deseja. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Talvez você que esteja aí, né, assim, estava aguardando, tão ansiosa, né, pela ministração, pela palavra de Deus, e talvez você esteja dizendo aí, essa não foi para mim. Se fulano ouvir essa palavra, aí vai saber, fulano precisava ouvir essa palavra. Essa palavra era para fulano. E eu costumo dizer e ensinar, né? Estava comentando, né, com a pastora Cris, porque a gente conversa muito, né, assim, e de pastora para pastora e pastora amiga também. E aí eu digo para ela sempre, né, assim, que nós precisamos, querida, ter esse cuidado, né, assim, de muitas vezes a gente dizer, não, essa palavra não foi para mim não. Hoje a pastora não pregou, Deus não falou comigo por intermédio da pastora, mas se fulano tivesse aqui, eu vou pegar essa ministração e enviar para fulano, né? Porque vai ser certeiro. Querido, eu quero te dizer que se você está aí, se você está ouvindo, é uma palavra que Deus está te trazendo para mim e para a tua vida. Porque mesmo você admirando a minha vida, dizendo, essa pastora é um instrumento, né? Dizendo tantas honras que muitas vezes você faz, mas o Senhor falou comigo nessa palavra e eu transmiti para você, querido, que se Deus está falando, Ele, pelo cuidado, o amor que Ele tem, Ele está nos trazendo um alerta para a minha vida e para a tua vida. E muitas vezes eu quero te dizer que Deus ainda continua falando. E Deus está dizendo assim, ó, para mim, querido, e muitas vezes é tão sutil que você não está percebendo. Ali era essa passagem, vai ver, aleluia, vai ver, querido, que era muito claro. A Bíblia vai dizer que eles se queixaram, eles foram contra Moisés, eles se rebelaram, né? Assim, era muito nas claras. Mas eu quero te dizer que Deus continua falando e dizendo assim, cuidado, que tem pessoas e situações que vai ser bem sutil, que só se você tiver muito, mas muito atento, você não vai ferir a rocha, você não vai perder. Sabe como é isso? É aquela coisa assim, rapaz, eu tô orando por ti, né? Assim, tá aquela risadinha assim, tô orando por ti, sabe? Deus é na tua vida, mas assim, vê só, o tempo de Deus, né? Tá uma situação difícil, não é? Bem sutil, que a gente às vezes nem percebe. E daqui a um tempo a gente tá dizendo, é mesmo, né? Rapaz, nessa epidemia, essa pandemia, será mesmo que pode acontecer? Cuidado com as palavras sutis, que muitas vezes vão te levar a ferir a rocha. Que Deus abençoe a tua vida, né? Tenha um excelente dia. Logo mais às 14 horas, nós estamos para o grupo do Zap, né? Estamos com o nosso culto. O irmão e diácono Damião está dirigindo e a nossa irmã Neide está na ministração da palavra, né? E que todos possam estar buscando a presença de Deus e que você possa continuar lendo e ministrar, comer essa palavra e dizer, Senhor, continua falando comigo, me ajuda a estar com a visão bem aguçada e o ouvido bem sensível, para até se, querido Deus, sutilmente alguém quiser me conduzir a ferir a rocha, eu não fazer isso, porque eu quero ouvir o Senhor falar a rocha, para que o que o Senhor falou se cumprir na minha vida. Que Deus abençoe a vida de vocês e tenha um excelente dia. Beijo. Bruninha vai estar salvando, né? Eu estou salvando a live, Bruninha vai estar salvando, colocando lá no nosso canal. Se você não é inscrito ainda no canal, você pode ir, né? Se inscrever lá no canal. Se você tem alguém que você deseja que queira seguir o nosso Instagram, né? Unidas do Senhor 2, você pode ir lá enviar o convite, né? Bruninha vai estar lá aceitando e você pode estar levando essa mensagem para outras e outras vidas, sendo canal de bênção para outras vidas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Beijo. Eita, muito coração, tá certo? Pastora Cris, né? Jana,
Acho que foi Bruninha também, porque subiu, né? Assim, mas beijo no coração. Tem umas irmãs que eu não conheço, mas está dizendo que palavra forte, dizendo, né, que recebeu da parte de Deus. Amém. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Fiquem na paz.